YouTube, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo, tá? É o nosso sexto vídeo, tá? Dessa série vamos dizer assim, de aulas, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre circuito com mais de uma lâmpada, tá? A gente já viu aí nos nossos vídeos anteriores que a gente fez o nosso circuito com uma lâmpada, tá? A gente fez análise do circuito e análise de defeito com uma lâmpada. Só que agora nós vamos fazer uma análise de circuito com mais de uma lâmpada, ou seja, com duas lâmpadas e com três lâmpadas, tá? Pessoal, lembrando que tem que fazer esse circuitozinho na prática. Vocês têm que montar, pega uma fontezinha de 12 volts, seja de, vamos dizer assim, vocês encontram elas em sucata, seja de carregador de celular, seja de fonte de DVD, de CD, qualquer coisa que vocês encontrem, de notebook, de alguma fonte que tem gente de 3, 5, 6, 9, 12 volts, já serve para vocês montarem o circuitozinho de vocês. É só vocês procurar aí que vocês vão encontrar, tá? Os mais comuns que a gente encontra é fonte de Wi-Fi, fonte de TV Box, é fácil de encontrar essas fontezinhas, tá? Uma amperagem aí baixa mesmo aí, cerca de 1 ampere já tá ótimo para se trabalhar, tá? O nosso circuito de hoje é esse circuito aqui, tá? Tem aqui duas lâmpadas, eu deixei uma lâmpada reserva aqui, tá? Mas aqui nós temos duas lâmpadas. A gente vai trabalhar com esse pequeno circuito, beleza, tá? Pessoal, lembrando que esses vídeos eles é feito exclusivo e sem custo para os inscritos aqui no canal, tá? Do Eletrônica com TV, né? Eu estarei postando aí, como eu já falei várias vezes nesses vídeos, cerca de 30, 50, 60 vídeos que a gente vai estar postando aí. Sei que é muito vídeos, tá? Todos muito ricos em detalhes aí sobre eletrônica básica, né? Sempre direcionado a análise de defeito, né? Que é fundamental para quem está iniciando e quer ter uma boa base no mundo aí da eletrônica, tá? Como eu falei na aula de hoje, nós vamos estar aí falando sobre esse circuito, né? Com mais de uma lâmpada, que é muito interessante, tá, pessoal? E assim, é coisa que a maioria das pessoas que busca aprender eletrônica tem dificuldade, né? Mas aqui eu vou mostrar nesses vídeos como é fácil e prático trabalhar com esse circuito e ter uma boa noção de eletrônica, tá? Beleza? Lembrando também que os nossos vídeos, tá? Essas séries de vídeos, elas sempre vão estar divididas em duas partes, tá? A primeira parte sempre eu vou estar falando sobre o dimensionamento, né? O funcionamento, para vocês entenderem como funciona o circuito ou o componente. E a segunda parte eu vou falar sobre os defeitos, né? A análise de defeito desse mesmo circuito ou componente, tá? Pessoal, vamos lá nossa aula, tá? Eu coloquei aqui, tá? Duas lâmpadas, tá? Você veja aqui que nós temos a nossa fonte de 12 volts, tá? Pode ser uma bateria, uma pilha, seja da forma que vocês queiram utilizar essa tensão, tá? Aqui é uma corrente contínua, tá? Que a gente está utilizando, ou seja, bateria, uma pilha ou até mesmo uma fontezinha dessa, como eu falei aí, que vocês podem encontrar com facilidade, tá? Eu tenho vídeos anteriores aí que vocês podem ver aí como é que monta, qual é o tipo de fonte, mais ou menos vocês têm como ver aí nos vídeos anteriores, tá? Que eu deixei lá uma indicação legal para vocês, tá? O nosso circuito aqui ele está composto dessa tensãozinha aqui de 12 volts, dessa bateria, da nossa chave e de duas lâmpadas aqui, tá? Essas duas lâmpadas também vocês podem fazer aí como se de 2 volts, 3 volts, vocês podem ver aí da melhor forma, tá? Vamos lá. Aqui minha fonte ela tá desligada, tá? A chave tá aberta aqui, tá? Então, como a chave tá aberta, vocês estão vendo que de um lado tem 12 volts, né? Aqui, e do outro lado tem 0 volts, tá? Então, o que acontece? Não tá passando energia para cá, não tá passando corrente para esse outro lado. Então, aqui a lâmpada não acende e aqui nós estamos com 0 volts, tá? Pessoal, lembrando que a tensão que a gente coloca dentro de um circuito,
ela vai ser distribuída sobre os seus componentes. Cada componente ele vai receber uma determinada tensão, uma queda de tensão sobre ele, seja resistores, seja lâmpada, seja qualquer componente que vá utilizar-se da tensão aqui, tá? Então, quando a corrente vai circular, ela vai circular por todo o circuito, mas a queda de tensão ela vai sendo distribuída de acordo com o circuito, tá? Eu vou ligar aqui o nosso circuito e a gente vai observar isso, tá? Eu liguei meu circuito com 12 volts, tá? Aqui, você vê que ele começa com 12 volts, vem, tá? Depois que passa pela lâmpada, ele passa a ser só 6 volts, ou seja, ele vai começa a diminuir, 6 volts, passa pela lâmpada e 0, tá? O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Que essa lâmpada ela está tendo uma diferença de potencial, ela está tendo uma queda de tensão sobre elas, tá? O que acontece? Quando a gente vai analisar um circuito, a gente sempre deixa a nossa ponta de prova, como eu falei aqui, a nossa ponta do multímetro sempre no terra, tá? Sempre no GND, sempre no terra. E é isso que a gente vai fazer. Então, com a nossa ponta de prova no terra, tá? A gente vai medir depois da lâmpada. Quando você vai medir depois da lâmpada, você vai encontrar uma DDP, uma diferença potencial de 6 volts. Veja que aqui tem 0 e depois da lâmpada ela tem 6 volts. Isso quer dizer que essa lâmpada está consumindo 6 volts dessa tensão de 12 volts. Então, 12 volts, 6 está ficando nessa lâmpada. E a gente vai adiante, aqui tem um 6, né, novamente, antes dessa segunda lâmpada. E a gente vai ter de 6 para 12. Ou seja, sobre essa lâmpada, 6 para 12 também está dando 6. Ou seja, essa lâmpada está consumindo 6 e essa outra lâmpada está consumindo mais 6. Tá? O que eu quero dizer, pessoal, que esses 12 volts está distribuído para duas lâmpadas. Uma recebendo 6 volts e a outra recebendo 6 volts. Ou seja, o que acontece? Eu estou pegando esses 12 volts e dividindo por 2. Tá? Por quê? Porque a resistência dessa lâmpada é a mesma dessa outra lâmpada. Tá? Se essa aqui fosse a resistência diferente, ia ter uma tensão maior. Porque a maior queda de tensão cai sobre a maior resistência. Tá? Decorem isso. Tá? Então, o que acontece? Eu peguei 12... dividi por duas lâmpadas, 12 dividido por 2 vai dar 6, tá? Vejo essa fórmulazinha aí, a fórmula de ohms, tá? A nossa fórmula, essa é a nossa fórmula que a gente tem que decorar isso aí e aprender, tá? Ó, 12 dividido para duas lâmpadas, ou 2 resistores, ou 2 componentes iguais, eles vão ter a queda de tensão iguais, tá? Então, se eu tenho 12 com duas lâmpadas com as resistências iguais, cada um está recebendo 6 volts. Veja que 6 ou 12 para 6 está tendo uma queda de 6 volts. E 6 para 0 está tendo uma queda também de 6 volts. Tá? Vamos lá. Então, decorem isso. 12 volts dividido por 2 vai dar 6. Tá? Beleza? Vamos parar aqui nosso circuito. Vou vir aqui, tá? Vou tirar aqui e vou pegar essa lâmpadazinha aqui extra e vou colocar aqui, beleza? Pronto, coloquei nossa lâmpada aqui e vamos para o nosso circuito novamente. Pessoal, o que é que eu fiz? Eu tinha duas lâmpadas, tá? No nosso circuito e o 12 dividido para as duas lâmpadas dava 6, que 12 dividido para 2 dá 6, tá? Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 12 e dividir para 3. 12 dividido para 3, quanto é? Responda aí no comentário, quanto é? 12 dividido para 3, 4. Tá? Então, nossa queda de tensão no nosso circuito, ela deve ser 4 nesse primeiro,
com mais 4 nesse segundo dá 8, com mais 4 nesse terceiro dá 12, tá? Então cada uma, como por ser iguais, cada um vai receber 4 volts. Essa lâmpada aqui recebe 4 volts, essa outra recebe 4 volts também, e essa outra recebe 4 volts também. Então essa primeira recebe 4 volts, que é 4 volts realmente aqui. Essa outra recebe mais 4 volts, que somado dá 8 volts aqui. E essa recebe mais 4 volts, que somado 8 mais 4 dá os 12. Fechamos a nossa tensão da fonte. Então vamos ligar a nossa fonte. Ligamos aqui nossa chave, tá? E vejam que na primeira lâmpada nós temos uma queda de tensão de 4 volts, que mostra aqui. Na segunda lâmpada nós temos uma queda de tensão de mais 4, que dá 8 volts. E na outra lâmpada nós temos mais uma queda de tensão de 4, que fecha os 12 volts, tá? O nosso circuito sempre ele tem que fechar a voltagem que está passando sobre ele, tá? E que está sendo distribuído no nosso circuito, tá? E para isso a gente tem que entender que cada resistência recebe uma queda de tensão, retém uma tensão sobre ele. E quanto maior a resistência, mais tensão ele recebe, tá? Então quanto maior for o resistor ou for a lâmpada, ele vai receber uma maior tensão também, tá? Ele vai gastar, consumir mais tensão, tá? Então vejam, pessoal, mais uma vez, montem esse circuito, tá? Montem ele para que vocês aprendam como ele se comporta aí no circuito, na prática, tá? Pessoal, aproveitando, eu vou fazer já análise de defeito dentro desse circuitozinho aqui, tá? Vamos lá, vou desligar a minha chave e vou fazer de conta que tem uma ruptura bem aqui, tá? Depois da primeira lâmpada. Quando eu ligar a minha lâmpada, pessoal, quando eu ligar a minha chave, aliás, o que vocês vão observar no nosso circuito? Façam esse teste aí na prática, por favor, faça tudo que eu estou dizendo nos vídeos anteriores, tá? O que acontece? Aqui, a minha bateriazinha de 12 volts, ela vem com minha chave fechada, veja que antes da chave tem 12, depois da chave tem 12. A voltagem vem, ela passa pela lâmpada, veja que os 12 volts passa direto pela lâmpada. Ela já não tem aquela diferença de potencial de 4 volts que tinha aqui antes. Antes aqui tinha uma queda de tensão, diferença de 4 volts. Agora nós não temos diferença. Veja que aqui tem 12 e aqui tem 12. 12 para 12, 0. Ó, não tem nada de diferença. Por quê? Porque a nossa maior tensão está sobre esse ponto. Tá entre as duas lâmpadas aqui, tá? E vejo que aqui vem 0, 0, 0, 0, passa pelas lâmpadas, 0, vem 0, ó, e vem para cá. Ou seja, a maior tensão está sendo aqui. Esse ponto aqui tem uma resistência infinita aqui, tá? Por quê, pessoal? Porque a tensão ela vai passar direto. Se você for medir um componente que ele tiver a mesma voltagem que tem na fonte, isso quer dizer que tem uma ruptura depois, porque não está tendo queda de tensão. A maioria dos componentes tem que existir uma queda de tensão sobre ele. Se não acontecer nada queda de tensão, isso quer dizer que tem algum problema mais para frente, tá? Vamos fechar aqui, ó, e vamos abrir mais na frente nossa chave. Vejam agora que a nossa voltagem ela saiu do meio dessas duas lâmpadas e agora ela veio para cá, tá? Ó, veja que ela está agora na segunda lâmpada, tá? Então esse circuito ele se comporta na prática da mesma forma. Veja que a nossa 12 volts veio, passou pela primeira lâmpada, passou pela segunda e chegou aqui perto da terceira, tá? Por quê, pessoal? Porque aqui, como eu falei, é a maior tensão, a maior resistência está sendo nesse ponto. Veja que ela ultrapassa as lâmpadas, todas as lâmpadas, tá? Agora vamos fechar aqui. E agora vamos abrir aqui, ó. O que acontece, pessoal? Os nossos 12 volts da lâmpada vai passar nosso circuito, aliás, vai passar todas as lâmpadas, tá, ó. Passou todas as lâmpadas
ignorando todas as lâmpadas como se fosse um curto, ó, e veio parar bem aqui nesse ponto, tá? Veja que os 12 volts passou aqui, ó, veio por aqui, passou das lâmpadas, passou direto, passou como se essas lâmpadas fossem um curto, passou direto e veio aqui, beleza? O que isso quer dizer, pessoal? Que a maior resistência está sendo aqui, e como eu falei, a tensão, quanto maior a resistência, maior a queda de tensão sobre ele. Então, como aqui é uma infinita, ele consome toda a tensão que tem na fonte. Então, de um lado é 0, do outro é 12, tá? Pessoal, o que eu quero dizer para vocês, que se uma lâmpada dessa tiver de um lado 12 e do outro 0, quer dizer que essa nossa lâmpada está interrompida. Essa nossa lâmpada está queimada, tá? Vou abrir aqui essa lâmpada, tá? Veja que aqui tem 12 em cima, tá? E aqui tem 0. Vamos dizer que esse 12 aqui não passou para cá, tá? Se eu tirar essa chave daqui, é como se essa lâmpada tivesse aberta. Eu não vou tirar essa chave não, tá? Vocês pegarem uma lâmpada ou um componente que de um lado tiver 12 e do outro tiver 0, a chance desse componente estar aberto, se for uma lâmpada queimada, se for um LED queimado, se for um resistor tá aberto, é quase 100%, tá? Então, provavelmente esse componente está defeituoso. Então, se do lado de cima tiver 12, do lado de baixo tiver 0, tá com defeito. Se for uma fonte de 9, tiver 9 em cima e 0 embaixo, tá com defeito. Então, aprenda esse processo, esse bizuzinho aí, tá? Tranquilo? Então, ele vem dessa forma aqui, beleza? Essa é uma análise de defeito que a gente está fazendo sobre as lâmpadas. Mas o interessante para vocês aprenderem nesse momento sobre esse circuito, o que eu quero que vocês aprendam é a queda de tensão sobre eles. Que aqui eu tenho 0, depois da primeira eu tenho 4. Na segunda eu tenho 4, depois eu tenho 8. Mais 4 de diferença. Depois eu tenho 8, depois para 12. Mais 4 de diferença. Isso fechando os nossos 12 volts. Beleza? Pessoal, eu espero ter ajudado a vocês, tá? É fundamental que vocês coloquem isso em prática, tá? Repita o vídeo, volte o vídeo, reveja vídeos anteriores se ficou com dúvida. Monta isso em prática. Pega um papel, caneta, escreve isso aí no papel, treine no papel, lá no lápis, na caneta. Isso ajuda vocês a memorizar e ter um aprendizado mais rápido, tá? Veja os vídeos anteriores também aí, como montar. Se tiver alguma dificuldade, posta aí nos comentários se tiver alguma dificuldade, beleza? Um abração e até o próximo vídeo.